A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um programa Semeando para a Vida Eterna. Queremos agradecer então aos nossos patrocinadores da Clínica Vida Nossa, Dr. Fernando Geber, dentista, doutora Vanessa Geber, na parte de ultrassonografia. Fica ali na Correia Pinto, em frente às estátuas do Correia Pinto. Nós vamos então pedir a Deus a orientação para esse momento de reflexão na palavra dele. Que Deus esteja nos abençoando e abençoando você aí no seu lar. Em nome de Jesus, vamos orar. Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos dá de vida, Deus. Queremos colocar diante do Senhor este momento que nós estamos vivendo, ó Pai, de grande apreensão. Que o Senhor esteja derramando a Tua paz, a Tua graça, o Teu amor sobre as nossas vidas. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, nos abençoe na leitura da Tua Palavra agora, que possamos, ó Deus, entendê-la à luz da iluminação do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, o Teu Filho, que nós oramos. Amém, Senhor. Queridos, nós estamos então ainda nesse período de reclusão, de pandemia, estamos tendo alguns avanços aí. Eu vou falar um pouco mais sobre o decreto do governador na última semana que permite a reabertura das igrejas, né? Então, nossa igreja está transmitindo pelas redes sociais os cultos no domingo às 19 horas, né? Tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram, no endereço Igreja Presbiteriana de Lages. Você é o nosso convidado. Agora nós vamos poder abrir o templo também, né? Diante de algumas restrições. Então eu já quero mandar esse recado aí para os nossos membros, né, da nossa igreja. Nós já estamos nos comunicando pelas nossas redes sociais, mas se porventura alguém for fazer alguma visita para nós, ali na Rua Coronel Fausto de Souza, 353, no centro, nós temos algumas restrições, né? O nosso templo comporta ali por volta de 100 pessoas. Então, pelo decreto, é 30%, cerca de 30 pessoas vão poder participar do culto no próximo domingo, ali em loco, né, dentro do templo. E é obrigatório o uso de máscaras, né? Nós estamos disponibilizando ali o álcool gel e nós teremos também a nossa Santa Ceia, que vai seguir alguns ritos também de orientação da quarentena, tá? A individualização, né, dos pães, do vinho. Então, estamos seguindo aí as orientações do nosso governo para a retomada dos nossos cultos públicos, com ajuntamento dentro das restrições previstas em lei. Já configurei ali o nosso templo com os bancos, né, intermitentes. Então, cabem cerca de 30 pessoas para o nosso próximo culto, né? Então, nós agradecemos aí a atenção. Quem também, se você vier nos visitar, será muito bem-vindo. Também tem uma regra de 1,5 metro, né, para ficar um do outro ali. Nós entendemos que isso é conveniente. Estamos obedecendo aí no que for possível, à risca, as orientações da saúde, tá bom? E hoje eu quero trazer aqui uma reflexão no Antigo Testamento, um livro de um profeta que chama Abacuque, né? Abacuque viveu ali, há uma certa dúvida na exatidão do seu ministério, da época do seu ministério, mas estima-se 600 anos antes de Cristo, 606 ali. E o interessante do livro do profeta Abacuque que não exatamente uma profecia
ou um livro profético no sentido de ele profetizar para o povo de Israel. Mas o livro todo de Abacuque é mais uma oração, uma conversa dele com Deus, e Deus revela, né, profecias a Abacuque, e ele também estima-se que ele faça parte não só do povo de Israel ali, mas ele é também um levita, faz parte ali do pessoal que louva a Deus, porque termina o seu livro com um cântico, né, que ele dedica aí a Deus, né? Então, nós vamos ler só o finalzinho desse cântico, desse livro, no capítulo 3 de Abacuque, dos versículos 17 ao 19. E diz assim a leitura: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém. Graças a Deus pela palavra dele. Uma curiosidade, né, e é exatamente uma restrição do nosso tempo. A tradução do hebraico do nome Abacuque quer dizer abraço caloroso. E é exatamente o que a gente não está podendo fazer no momento, né? Nós estamos impedidos aí, com uma orientação de saúde, de nos abraçarmos, nos cumprimentarmos como nós temos o costume. Mas no corpo do profeta, do livro do profeta Abacuque, não há uma interação relativa ao nome, né? E um dos destaques do livro do profeta Abacuque é exatamente uma declaração que ele faz, que é usada, é destacada primeiro pelo apóstolo Paulo, né, no livro aos Romanos, e é o sustentáculo, é a base dos estudos e das teses do Martinho Lutero, né? Então o profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, ele faz uma análise da seguinte maneira: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então essa declaração feita pelo profeta Abacuque, no contexto do profeta Abacuque, comentando sobre esse texto, né, João Calvino diz que o entendimento melhor do que ele está colocando aqui, o justo viverá pela sua fé, seria aquele que é justificado por Deus, viverá pela fidelidade de Deus, né? Então, o justo viverá pela fé, na verdade, parte de Deus esta segurança do justo, na verdade, do justificado, daquele que foi resgatado, daquele que Deus se moveu em direção a ele, e nós entendemos isso, que isso foi feito cabalmente na cruz de Cristo, Deus salvando a humanidade, o homem, né, que crê na obra de Jesus Cristo. Então, o justo viverá pela sua fé, no que nós entendemos é pela fidelidade de Deus, naquilo que ele faz e ele fez em Jesus Cristo, né? Então, a reflexão que eu trago hoje, ensejada nesse texto do profeta Abacuque, é exatamente sobre a fé, né? A declaração que ele faz nesses 3 últimos versículos é uma declaração que vai exatamente contra as circunstâncias, né? Então a fé, ela não é circunstancial. A fé, ela se baseia, ou ela está em nossos corações, foi dada a nós exatamente para passarmos pelas circunstâncias sabendo quem é o nosso Redentor, quem é o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, né? Ele diz aqui no final que eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Então, as circunstâncias podem ser as piores possíveis. É isso que ele
destaca e desenha no final deste cântico, desta oração que se torna um cântico, na verdade, né? E ele dedica como um cântico. Mas o capítulo 3 todo é uma oração do profeta Abacuque. O que me chama a atenção no livro do profeta Abacuque é que quando ele escreve ou ele está vivendo isso, uma característica dos profetas é a denúncia das injustiças do tempo presente. E as injustiças, elas são resultado da vida que o povo está levando, pensando somente na sua subsistência ou em levar vantagens, né? Então o profeta Abacuque, logo na sua primeira carta, no primeiro capítulo, né? Eu vou ler aqui em Abacuque, capítulo 1, né? Abacuque é um dos profetas menores do Antigo Testamento, e ele diz assim, começa a sua carta fazendo a denúncia da iniquidade de Judá, né? Então, diz assim, sentença revelada ao profeta Abacuque. Então, o início da carta já diz que Deus está dando uma sentença revelada a este homem. E ela, no segundo versículo, começa dizendo sobre a oração de Abacuque. Ele diz assim, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então, veja bem, este homem, ele tem uma percepção da sua realidade, ele observa a sua realidade, e nessa observação ele começa a lamentar, ele começa a se indignar na percepção de que o justo está sendo injustiçado, né? Vamos colocar aqui o justo como aquele que está tentando viver o seu dia a dia, a sua vida, procurando justiça, procurando fazer o bem, procurando sobreviver. E na leitura que ele faz, Deus está lhe revelando, está deixando ele ver que isso está acontecendo, né? E ele faz uma leitura do seu dia a dia, da sua realidade, dizendo assim, porque me fazes ver a opressão, né? É interessante que existe um termo que a gente está vivendo alienado, né? Muitas vezes nós estamos vivendo alienado, a nossa bolha, né? E ontem eu estava participando até de uma videoconferência com alguns pastores, e um pastor fez, na verdade, uma reflexão, né? Dizendo que a igreja ela vivia antes dessa pandemia, a igreja como um todo, a igreja de Cristo, né? Não há uma divisão aí denominacional. Mas a igreja, ela tinha perdido a sensibilidade exatamente disso, de gritar a violência ou contra a opressão. A igreja não estava sendo mais a mediadora dos poderes, né? De mostrar onde estava errado, o que estava acontecendo, porque perdeu a sensibilidade do sofrimento, né? Mas agora, com esse caos, com essa pandemia, a igreja foi atingida. Então ela foi colocada juntamente com toda a sociedade num sofrimento único, né? Num momento em que todos nós estamos sendo tocados por um problema. Então a igreja não mais está insensível porque ela está sofrendo. Porque o sofrimento ele sempre existiu. Antes dessa pandemia existia a violência doméstica, a violência no trânsito, né? As doenças, outras doenças existiam, mas parecia que isso não estava afetando
o cotidiano, o dia a dia da igreja. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Porque você não via e não vê ainda exatamente isso, né? Você não vê a igreja denunciando a opressão. Então, o profeta, ele faz essa leitura da sua realidade e diz assim: por que me mostras a iniquidade? Então, ele se torna sensível ao que está acontecendo e ele percebe a iniquidade. A iniquidade, a gente define como pecado, mas a palavra em si quer dizer injustiça, né? Falta de equidade. A iniquidade é exatamente essa injustiça acontecendo. E ele diz: me fazes ver a opressão. Ele se torna sensível ao que está acontecendo e ele pede a Deus, então, alguma providência, né? E ele, na leitura, ele diz assim: a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Ele vê isso acontecendo, mas isso é o que é a caminhada humana até hoje. Mas ele diz: por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Essa percepção da realidade que eles estão tendo, que o profeta Abacuque está tendo, na verdade, ela revela que tudo que está acontecendo ali é uma questão de casualidade, de que no caso, no momento, ele não tem percepção de justiça. E a fé, muitas vezes, é abalada quando nós não temos essa percepção de justiça, né? Então, prosseguindo aqui nas nossas anotações, eu vejo que essa é um momento que Deus nos coloca diante de uma situação, Deus nos insere no meio de um sofrimento, como igreja, como voz profética, para nós percebermos que isso não é somente uma ocasião. Isso é o ritmo da humanidade, a humanidade caída, que ainda está debaixo do pecado. Então, a nossa fé, ela é aguçada em momentos assim. Ela é testada, ela é provada. Deus usa momentos assim para nos despertar, muitas vezes, para a realidade que muitas vezes nós nos tornamos insensíveis, como voz de Deus, como voz profética, que deveríamos ser sempre. Porque as contendas, o litígio sempre acontece. Mas o problema é que agora nós estamos sendo afetados e parece que a justiça está sendo torcida, né? Está sendo distorcida. Quem deveria legislar leis justas está legislando leis injustas. Nós nos sentimos impotentes quando os juízes julgam causas, né? Nós estamos aí diante de uma realidade terrível. Pessoas trabalhadoras sendo presas porque estão indo trabalhar, estão indo cuidar da saúde, enquanto criminosos condenados estão sendo soltos pela justiça. É uma percepção terrível da nossa realidade, e que nos faz realmente buscar essa sensibilidade de não mais nos aquietarmos e expressarmos a nossa indignação e chorarmos e colocarmos diante de Deus: por que o Senhor está me fazendo ver isso? Para que eu tome providência, para fortalecer a minha fé, não é? E aí, uma das questões que a igreja foi despertada, foi levada hoje, no capítulo 2 ele diz: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então, esses momentos em que aumenta a nossa sensibilidade nos leva a orar. E o profeta diz: eu vou orar e vou esperar o que Deus está para me dizer, né? Nessa prova de fé. E aí, por final, né, Deus começa a revelar a sua sentença. O Senhor me respondeu e disse: grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Né? Então,
O papel da igreja é ouvir a voz de Deus e proclamá-la. Proclamá-la, dizer, olha, existe um Deus que está entronizado e Ele está dirigindo as coisas, nada fugiu ao seu controle. Porém, nós precisamos agir, precisamos de alguma coisa. E por fim, queridos, essa canção, né, ou essa declaração, ela não ela vem confirmar que o justo viverá pela fé. Qual é a visão do justo da fé? É que ela não é circunstancial, mas diante das circunstâncias ela se renova, se fortalece e se torna atuante. É isso que Abacuque está nos convidando a perceber com o seu cântico. E ele diz, pode a circunstância ser a pior possível, porém quando os nossos olhos estão no Senhor, nós nos alegramos não porque somos esquizofrênicos, mas porque Deus demonstra o seu poder e a sua atuação. A nossa oração tem sido nesse sentido, para que Deus demonstre a sua atuação, para que Deus haja com a sua misericórdia e nós, fortalecidos na nossa fé, nós exultemos no Deus da nossa salvação. E Ele sim é a nossa fortaleza. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça. Então, queridos, nós convidamos, né, diariamente você a orar ao nosso Deus para que Ele derrame sabedoria às nossas autoridades, para que Ele nos livre do mal e que Ele dê a sua sentença nesse momento em que nós estamos clamando a Ele. Então, que Deus abençoe o seu lar, a sua família, esteja livrando do mal. Se porventura o mal te alcançou, se você tem aí alguém doente na sua casa, nós estamos orando para que Deus esteja curando e livrando também do mal. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor?
Jesus.